Bom dia, alegria juntos, reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo passou 2 anos preso lá em Cesareia, entre o governo de Félix e o novo governador que chegou agora, chamado Festo. E então este governador chama o rei Agripa e a sua irmã alguma coisa, Berenice, para poder estar ali com ele, vendo o apóstolo Paulo e até ouvindo a explicação do porquê ele está sendo condenado pelos judeus, ou pelo menos está sendo acusado pelos judeus. Então, olhe Atos 26, já estamos no capítulo 26 do livro de Atos. Desde o capítulo 21, o apóstolo Paulo está sendo acusado, maltratado, foi espancado e preso, e está sendo, em breve, vai ser levado a Roma para ser julgado pelo imperador. Os cidadãos romanos tinham essa prerrogativa de apelar para um julgamento do imperador, e o próprio imperador iria julgá-lo. Nesse período, Atos 26, o imperador é Nero, né? Se você conhece um pouco sobre a história antiga, sabe que Nero foi um terrível imperador romano, fez coisas absurdas, e agora ele é o imperador que vai ouvir Paulo. E nós sabemos que Paulo vai a Roma e vai ficar preso em Roma. Nesse primeiro momento, no livro de Atos, final do livro de Atos, está sendo levado para Roma. Depois ele é solto e é preso novamente, numa segunda vez. E então, dessa segunda vez, ele vai ser executado ainda sob debaixo do período do imperador Nero. Então, Paulo, 2 anos preso. Não diz na Bíblia o que é que Paulo ficou pensando durante esses 2 anos em que ele ficou preso. Nenhum anjo foi libertá-lo, como aconteceu em outra vez. Nenhum terremoto abriu as portas da cadeia naquela vez. O que será que aconteceu? Será que Deus abandonou Paulo? Será que Paulo ele estava desanimado? Será que Paulo estava incrédulo? Será que ele pensou, Deus me abandonou? Aí você deve pensar, se coloque no lugar do apóstolo, 2 anos preso, por qual motivo? Não fiz nada, preguei o evangelho de Jesus, estou anunciando a verdade do Deus verdadeiro, estou preso porque falo a verdade de Deus. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Você é perseguido, maltratado, porque você está falando a verdade, você só quer ajudar as pessoas, anunciando o caminho da salvação, você não bateu em ninguém, não falou mal de ninguém, não maltratou, não roubou, não extorquiu, nada disso, você só está pregando a verdade, porque estou 2 anos preso. Entende? É nisso que nós devemos meditar. E depois desses 2 anos presos, nós vamos ver agora, que é o momento em que o rei Agripa vai dar oportunidade. O rei Agripa era o convidado especial, vimos sobre ele em outro momento, era um dos descendentes de Herodes, era chamado de rei, estava governando aquela região de Israel e Cesareia, e toda aquela parte ali do mundo antigo, um homem poderoso, e a Festo deu a ele o privilégio de ouvir Paulo e emitir um parecer, porque, visto que Paulo ia ser enviado para ser julgado pelo imperador, Festo tinha que mandar o motivo. Qual o motivo que esse homem está sendo enviado para ser julgado pelo imperador? E Festo mesmo não via nenhum motivo plausível. Então, Agripa dá oportunidade para Paulo falar. E é o que nós vamos ver hoje em Atos 26. Mas o que será que Paulo vai dizer? Baseado no que nós vamos ler na Escritura, em Atos 26, a partir do verso 1, nós vamos perceber que o apóstolo, nesses 2 anos preso, ele se manteve focado na missão de pregar o Evangelho. Seja um crente assim, seja um crente focado na missão de pregar o Evangelho. Você não está preso, mas nós temos outras cadeias. Nós temos cadeias sutis, a cadeia do estudo, a cadeia do trabalho, a cadeia do lazer, coisas que nos prendem a esse mundo e que tiram o nosso foco. Não são coisas ilegítimas, são legítimas. Devemos estudar, trabalhar,
ter um lazer, ter uma vida social, mas não podemos perder o foco. E esse, penso eu, é um dos grandes problemas dos crentes na modernidade. Eles perdem o foco, desfoca. E acaba que, por sermos pecadores, vivermos num ambiente de pecado, o mundo ao nosso redor, vamos esmorecendo e nos acomodando à rotina dos pecadores desse mundo. Então, a nossa batalha espiritual é para que mantenhamos o foco. Aonde? No Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não estou falando de coisas muito complexas, como foi na vida de Paulo. Afinal de contas, ele era um apóstolo, a responsabilidade dele era enorme, ele era um missionário que proclamava o evangelho ao mundo conhecido da época, ele nem casou novamente, provavelmente ele já tinha sido casado, ou a esposa faleceu, ou ela não quis crer em Jesus e o abandonou, essas duas possibilidades, plausíveis, mas a Bíblia não relata, nem a história da igreja, e ele decidiu ficar sem ninguém para se dedicar 24 horas por dia à proclamação do Evangelho. Né? Nem todo mundo pode fazer isso. Foi ele, a missão dele, ele foi único nesse sentido. Algumas pessoas podem, claro, né? Aqueles que Deus chamou para esse tipo de missão, mas nem todos nós fomos chamados para a missão que Paulo foi chamado. A ideia desse texto é que o apóstolo ele permaneceu focado na missão de pregar o Evangelho. Enquanto estivermos estudando esses versículos de Atos 26, é o que você deve pensar. Eu estou focado na missão de pregar o Evangelho de Jesus. É isso que você tem que pensar nesse domingo e nos próximos, em que formos estudar esse capítulo de Atos 26. Vamos ler, primeiramente, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado, por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo estava focado na missão de pregar o Evangelho. Nós vamos observar nesses primeiros 8 versículos, uma das 3 formas que Paulo usou aqui para pregar o Evangelho. A primeira, que é a que nós vamos observar nesses 8 primeiros versículos que lemos, é que Paulo prega o Evangelho a partir do conhecimento bíblico prévio. Ele entendia que Herodes Agripa tinha um conhecimento do Antigo Testamento. Ele era de descendência judaica, então ele tinha a leitura da lei, ele conhecia os profetas, mas não quer dizer que ele era um crente. Ele não era um crente na velha aliança. Ele era um homem que vivia nas suas imoralidades, nos seus pecados. Ele não temia o Senhor, embora ele conhecesse a lei de Moisés e conhecesse os profetas. Então, devemos pregar o Evangelho a partir do conhecimento bíblico prévio. É uma forma de você proclamar o Evangelho para aqueles que estão perto de você. Por vivermos num país, pelo menos genericamente chamado de cristão, nós temos muito acesso ao conhecimento bíblico que as pessoas têm.
As pessoas sempre ouviram falar de um versículo, ouviram falar de uma parábola, ouviram e conhecem um pouco da história de Jesus. Então, esse é o gancho excelente que nós temos para falar do Senhor Jesus Cristo para os pecadores perdidos. Óbvio que tem muitos ajustes que nós devemos fazer, porque as pessoas deturparam muito os ensinos da Escritura. E aí é interessante um estudo bíblico. A melhor forma de você evangelizar uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, porém deturpado, é você marcar 1 hora por semana para estudar a Bíblia com essa pessoa. É o melhor evangelismo que você pode fazer. Aí deixa aí uns 6 meses para você estudar a Bíblia e vai mostrando os textos para aquela pessoa. Talvez surjam perguntas mais complexas e não se espante. E aí quer dizer que Deus está levando você a estudar mais, você vai pesquisar e estudar mais para responder as perguntas daquela pessoa. Não tema. Não tema, a Bíblia é a verdade. Sempre que você estiver do lado da verdade, a verdade vai se estabelecer. E as outras dúvidas facilmente vão ser dirimidas. Olha então o verso 1. Vamos voltar aqui para o texto, Atos 26, 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Agripa passou a comandar aqui esse julgamento, um julgamento romano, mais um julgamento romano, sem sentido, sem motivo, porque não havia provas das acusações que os judeus estavam colocando sobre Paulo. Mas foi a vez de Festo, o governador, ali inquiriu o apóstolo e ele deu o privilégio para o rei Agripa. E então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. A forma de estender a mão era a forma antiga, né, de um orador se pronunciar. Então ele estendia a mão como se ele estivesse articulando e falando, era típico dos oradores gregos daquela época. Lembrando, o rei Agripa, ele conhecia os textos das Escrituras, ele sabia o que era a esperança da promessa, um termo técnico que Paulo vai falar mais à frente, que se refere ao conjunto de ensinos e doutrinas do Antigo Testamento. Ele sintetiza tudo isso nessa expressão, a esperança da promessa, que as 12 tribos estavam aguardando. Então, o que Paulo sempre pregou e continua a pregar é que a chegada de Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e que os judeus daquela época deviam crer em Jesus porque ele era a verdade, mas isso não estava acontecendo por várias razões. Então, olha o verso 2, Atos 26, 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Olha, reflita nisso. 2 anos preso. E ele não está reclamando. Lucas registrou essa defesa de Paulo. Na verdade, ele não está se defendendo, né, daquilo que ele foi acusado. Ele está pregando o Evangelho. E é o que ele vai fazer no meio da sua acusação. Isso não é a primeira vez que Paulo faz. E ele continua a fazer. Por quê? Focado na missão de pregar o Evangelho. Nós desfocamos muito facilmente. Talvez seja um mal da modernidade. Às vezes é uma enfermidade, é até compreensível. Às vezes é uma crise financeira, também é compreensível. Ou um problema familiar, né? Dá para entender. Mas Paulo passou 2 anos preso. É muito difícil, mas ele estava focado na missão. Temos que entender isso. Temos que ser crentes focados na missão. Não podemos ser crentes da moda. Né? Crentes que vão sendo agitados pelas coisas que a gente vê e ouve e que está no cristianismo evangélico por aí, e a gente vai na onda e vai na tendência. Isso não é ser crente, isso não é ser cristão. Ser crente, ser cristão, obviamente, além de crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é você continuar a missão de Jesus. Esta obra e esta missão não é minha nem é nossa, é de Jesus. Então, se você fala do Evangelho, você está falando de quem? É de Jesus. Então, não faça a sua obra, nem a sua missão. Faça a de Jesus
Cristo. Paulo estava focado nisso. Percebe? Ele não se defende. Fui maltratado, injustamente 2 anos aqui, me esqueceram no calabouço. Ele podia ter falado tudo isso para o rei Agripa. Rei Agripa, eu sou um cidadão romano, não fiz nada de errado. Olha, me esqueceram aqui 2 anos. Mas ele está focado em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Esta é a missão de Paulo e é a nossa também como discípulos de Jesus. Graças a Deus, não precisamos ficar presos 2 anos. Não está na essência do que a gente vive hoje. Graças a Deus, então, aproveitemos as bênçãos que Deus nos deu para proclamar o evangelho. Você pode pregar o evangelho todo dia um pouquinho, ou pode fazer um estudo bíblico com alguém que não conhece o evangelho, ou que está entendendo de modo bem errado, 1 hora por semana, lendo a Bíblia. Tem muitas formas de você proclamar o evangelho, pode começar devagarzinho, e você vai vendo até o momento que dá. Se cada crente, não só desta igreja, mas do mundo, pregasse minimamente o evangelho constantemente, o impacto da igreja seria enorme na sociedade. O impacto seria enorme. Mas nem sempre é assim que acontece. E então, Paulo, ele está focado na sua missão e ele pede, me ouça com paciência. Olha a expressão interessante, no início do verso 2, tenho-me por feliz. Tenho-me por feliz. Ele estava feliz depois de estar preso 2 anos, ia continuar preso até chegar ao imperador. Qual era a felicidade dele? Pregar o evangelho de Jesus para Agripa, um homem que conhecia a palavra de Deus, mas estava perdido nos seus pecados. Daí a ideia de pregar o evangelho já para aqueles que têm um conhecimento prévio da palavra de Deus. Olha o verso 4. Quanto à minha vida, isso ele falando para Agripa, Festo, devia ter vários nobres ali em Cesareia, o povo podia estar ouvindo também, os acusadores estavam ali também, representantes do Sinédrio, talvez o próprio sumo sacerdote. Então Paulo diz, quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então Paulo era muito conhecido, ele era um jovem promissor, talvez o sucessor do grande Gamaliel, era um jovem inteligente, versado na lei, extremamente aplicado e dedicado ao ponto de que ninguém deu a ideia, ninguém mandou, ele quis perseguir aqueles do caminho, os discípulos de Jesus, e ele pediu autorização ao sumo sacerdote para ir nas províncias, nas sinagogas, caçar aqueles que haviam crido em Jesus. O tamanho do zelo, ele acreditava realmente que o judaísmo era a interpretação correta dos textos do Antigo Testamento. Ele acreditava, só que eles estavam interpretando errado os textos do Antigo Testamento, infelizmente. Óbvio que não era 100% de Israel naquela época que fazia isso, mas o fato é que eram poucos os israelitas daquele período crentes em Jesus. Eram poucos os que estavam fazendo parte da igreja em relação ao todo do povo de Israel. Então, Paulo era bem conhecido. Verso 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, ele foi um fariseu. O judaísmo tinha várias vertentes, digamos assim, e o farisaísmo era aquela mais rigorosa, mais até ligada à escritura mesmo, ao estudo dos textos. Haviam escribas fariseus e haviam escribas saduceus, havia escribas dos dois lados. Então observe um pouco sobre o apóstolo, aqui no caso quando ainda era Saulo, Atos 7,58, só revisando. E lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Isso é uma atitude de honra a Saulo e da aprovação de Saulo. E ele era um jovem. Veja o destaque que ele tinha na sociedade em Jerusalém. Esse é o evento do apedrejamento de Estevão. Provavelmente isso martelou muito na cabeça dele, depois da sua conversão. Ele pensou muito o quanto ele errou, aprovando e deixando e consentindo na morte de Estevão.
Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, Saulo consentia, ele votou na aprovação da morte de Estevão, né? Talvez não jogou a pedra, mas foi aquele que esteve ali segurando as vestes, as túnicas dos que estavam apedrejando Estevão. E quando você pensar no apedrejamento, não pense numa pedra pequena, pense em pedras grandes, certo? Eles atiravam pedras grandes, não é uma brita que ele pegava e jogava, era uma pedra grande, de preferência na cabeça, para derrubar a pessoa, e depois todos apedrejavam ali para matá-la. Era assim um apedrejamento. Filipenses 3, verso 5 diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Aqui Paulo está dando o seu currículo como judeu, o seu currículo como fariseu. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como diz a lei de Moisés. Ele era da linhagem de Israel, era um israelita, né? Ele tinha uma descendência, provavelmente a sua genealogia, para provar que era do povo de Israel, da tribo de Benjamim. As 12 tribos foram preservadas, a gente vai ver isso. A gente não vai aprofundar hoje nessa questão das tribos, porque existem 3 listas das tribos de Israel na Bíblia. Certo? Existe uma em Gênesis, uma no profeta Ezequiel e uma em Apocalipse. E essas 3 listas de tribos, elas são diferentes em alguns pontos. Por exemplo, a lista de tribos que está lá em Apocalipse tem a tribo de José. Originalmente, na lista de Gênesis, não tinha a tribo de José, mas tinha Manassés e Efraim, foi dividido. Ou seja, alguns ajustes foram feitos, mas não vamos entrar nessa questão aqui. Mas o fato de Paulo dizer que era da tribo de Benjamim, ele está querendo dizer que ele era das 2 tribos mais bem preservadas no sentido de descendência, porque as tribos do norte, elas foram tomadas pelos assírios em 722 a.C., cativeiro assírio. Os remanescentes migraram para o sul, que era o reino do sul, o reino de Judá, que era composto das tribos de Judá e Benjamim. Como a tribo de Judá e Benjamim ficaram muito próximas, né, e a tribo de Judá seria preservada porque o Messias viria de Judá, então Paulo está dizendo, olha, eu sou de uma das tribos mais bem preservadas. Então, isso é um critério muito importante para quem é judeu e fariseu. Por isso ele diz, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, rigoroso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ninguém podia acusar Paulo de quebrar um aspecto da lei de Moisés. Óbvio que ele quebrava, que é impossível cumprir toda a lei de Moisés. Mas ninguém podia ver nele uma falha no cumprimento da lei. Então, esse era o currículo de fariseu de Paulo. E Jerusalém toda conhecia Saulo, e ele era um jovem muito promissor no judaísmo. É interessante perceber que quando Jesus escolheu os seus apóstolos, a formação original, incluindo Judas, tinha um publicano, tinha um zelote, havia ali pescadores, então tinha toda sorte de pessoas, mas não tinha um fariseu. Então, acredito que Paulo, designando-se apóstolo, né, Jesus também o chamando para o apostolado, ele foi o fariseu que completou, entendo eu, ali os apóstolos, né? Bem, e então, no verso 6, olha aí Atos 26, 6, ele fala essa expressão interessante. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Então, essa é a expressão, a esperança da promessa. Nós podemos entender que o Evangelho existia no Antigo Testamento, na forma de promessa. E no Novo Testamento, essa promessa se cumpre. Então, você tem promessa e cumprimento. Mas nem tudo se cumpriu. O Messias veio, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus. Mas o reino de Jesus ainda não foi plenamente implantado na terra, mas sim parcialmente.
A gente percebe isso. Jesus explicou isso em muitos momentos. Olha, vocês não conseguem ver o reino de Deus, mas o reino de Deus ele se expressa através da obra dos servos, dos discípulos de Jesus na igreja de Jesus. Então, o que a igreja faz é exatamente proclamar o evangelho do reino de Deus. A nossa salvação, ela foi anunciada desde que o pecado de Adão entrou no mundo, com a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. É o que a gente chama de proto-evangelho, mas Jesus já foi anunciado ali em promessa. Ninguém sabia que o nome desse descendente era Jesus, mas as pessoas entendiam desde Adão que o Salvador viria livrá-los da serpente, Satanás, que foi o promotor do pecado, que levou o homem a cair no pecado, não isentando, obviamente, o homem de sua responsabilidade e culpa por ter desobedecido a Deus e colocado o pecado no mundo. Mas o fato é que quando Caim e Abel começaram a sacrificar ao Senhor, ou Deus ensinou a Adão, ou Deus mesmo ensinou aos dois a necessidade de um sacrifício que tipificasse, exemplificasse o sacrifício que o descendente viria a fazer. E toda vez que um cordeiro era sacrificado numa mesa de pedra, como Abraão fez, lá em Gênesis 22, os patriarcas faziam, e posteriormente foi feito lá no episódio da Páscoa, os israelitas sabiam. Esse cordeiro não tira pecado. O sangue desse cordeiro não é místico, não é mágico. Mas esse cordeiro, ele é a pregação viva do descendente que virá nos livrar da condenação dos nossos pecados. Essa é a esperança da promessa. Esse é o termo que a gente chama hoje de a teologia do Antigo Testamento. É uma esperança, esperança de salvação, esperança de vida eterna, esperança do governo de Deus na terra, um governo justo, um governo onde não haverá crimes, não haverá dor, não haverá sofrimento, nem injustiça, nem morte, nada disso. É o governo justo de Deus na terra. Essa é a nossa grande esperança. E ele vai acontecer. Quando? Quando da volta do Senhor Jesus Cristo. É a esperança da promessa. Ele já veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, já nos deu a ressurreição do Espírito, porque na nossa conversão, quando nós cremos em Jesus, recebemos uma nova natureza, falta receber o novo corpo. Isso vai acontecer em breve, e todos nós reinaremos com Cristo, não somente por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Essa é a pregação do Evangelho, essa é a esperança da promessa. As pessoas que vivem nessa terra, lutando, batalhando, trabalhando, investindo vida, energia, saúde e tudo nesse planeta, e ignoram o Senhor Jesus Cristo, elas vão se deparar com a realidade triste e terrível, a de que existe uma vida com Deus, uma vida eterna. É a história de toda a Bíblia Sagrada, é falar desta esperança da promessa. E é por isso que Paulo, ao falar da esperança da promessa, mais à frente no verso 8, nós lemos o verso 6 aqui, mas pula para o verso 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. A ressurreição sempre esteve ligada à esperança da promessa. A ressurreição dos mortos sempre esteve ligada à salvação. Só que nós, na nossa cultura, temos aspectos espiritualistas muito fortes. E é por isso que nós crentes, muitas vezes por não lermos a Bíblia, não compreendemos a totalidade do que é a salvação em Cristo Jesus. E alguns crentes acham que quando nós morrermos, nossa alma vai ficar nas nuvens, com anjos, ali tocando harpa com o Senhor. E isso é a salvação. E é por conta disso que talvez alguns crentes não queiram ir logo. E querem aproveitar mais esta vida. Por quê? Não estão entendendo essa tão grande salvação. Estão gostando da vida aqui na terra. Não tem como gostar da vida aqui na terra. Entende? Quanto mais você lê a Bíblia,
mais você desapega da vida aqui na terra. Não tem graça, não tem sentido. Tudo está envolto em pecado. E talvez você até estranhe o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Tudo está envolto em pecado. Até as coisas lícitas podem se tornar um pecado. Um esporte, um jogo pode se tornar um pecado. Tudo. E você percebe que o problema não são as coisas externas, mas é o seu coração, é o meu coração. Quando observo as coisas, já olho muitas vezes com o pensamento do pecado, mesmo sem querer pecar e lutando contra o meu pecado, porque é da natureza do pecador. Então, Paulo está falando a Agripa, por isso que ele está feliz. E ele diz, olha, eu sou julgado porque eu estou pregando o que foi pregado no Antigo Testamento, a esperança da promessa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui que por Deus foi feita a nossos pais. Foi feita a Abraão, Isaac, Jacó, José. Você lembra no final de Gênesis, capítulo 50, quando José pede para levar os ossos dele para a terra prometida? E ele usa uma palavra muito interessante. 2 vezes ele repete nesse texto. Porque Deus vos visitará. Na cabeça de José, né, isso ia acontecer rápido. Na cabeça de José, a visita de Deus, o Messias, o Salvador, já estaria chegando lá na terra prometida, quando eles fossem viver ali em Canaã. Essa era a expectativa de José. Como Paulo, na época dele, já falava dos últimos dias, não é? Paulo não fala, é os últimos dias, porque ele já está esperando que logo, logo Jesus volta. Ah, Nero vai me matar. E daí Jesus está voltando. Todos os servos de Deus estavam ansiosos, aguardando a chegada do Messias para governar por toda a eternidade nesta terra, só com a terra transformada, melhorada, como a gente lê em Apocalipse 21 e 22, em Romanos capítulo 8, a criação geme aguardando a redenção, ela será também restaurada quando da volta do Senhor. Percebe então? É isso que Paulo está dizendo para Agripa. E aí ele diz no verso 7, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. As 12 tribos aqui é uma referência dizendo que as tribos não foram extintas, como alguns pensam, por conta do cativeiro assírio. As 10 tribos do norte, elas foram preservadas, com poucos descendentes, mas foram preservadas. A gente vê sinais disso no Novo Testamento. Então, as 12 tribos, elas estavam lutando noite e dia aqui para alcançar esta esperança da promessa, servindo a Deus para alcançar essa esperança da promessa. Problema é que os israelitas estavam servindo da maneira errada, achando que guardar a lei de Moisés, que equivale a 613 mandamentos que se encontram ali de Êxodo a Deuteronômio, daria condição de salvar o ser humano. E, obviamente, não dá. Então, a esperança da promessa é uma expressão que trata exatamente desta tão grande salvação, anunciada desde o Antigo Testamento até o Novo. Como é que você tem que entender a Bíblia? O Evangelho em forma de promessa era pregado no Antigo Testamento. E o Evangelho em forma de cumprimento é pregado no Novo Testamento. O que é o mistério que a gente lê e até canta, né, lá em Efésios 3 e na Epístola aos Colossenses também? O mistério não é uma coisa oculta, escondida, que ninguém sabia. Não. Todo mundo sabia que o Messias viria. O mistério que se revelou é que o Messias chegou. Ele se identificou. É Jesus. Esse era o mistério. E a igreja faz parte desse mistério porque ela é o corpo de Cristo. Então você entende o mistério, o Senhor Jesus chegando e, obviamente, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, sobe aos céus, e o seu corpo, a igreja, que somos nós, os crentes em Jesus, continua o ministério de Jesus. Então pense assim, tudo que você faz aqui na igreja, o que você faz na sua vida, carregando o nome de Jesus Cristo, é porque você está continuando o ministério de Jesus Cristo aqui nesta terra. Essa é a nossa missão. Paulo estava focado nesta missão.
Olhe ainda sobre a palavra promessa, esse termo técnico, né, para a compreensão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos lá em Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando para os seus 11, aqui no caso, já ressurreto, mostrando aos apóstolos e discípulos essa promessa. E a parte da promessa aqui é a descida do Espírito Santo. A nova aliança é o cumprimento desta promessa. Ela foi profetizada pelos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, e um elemento da nova aliança é o Espírito Santo, é o que Jesus está dizendo. Mas veja, a promessa de meu Pai. Ainda em Atos 13, 23, sobre a promessa da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, da descendência deste, conforme a promessa. Então, a promessa é o que a gente chamaria de evangelho no Novo Testamento. Então, a promessa do Messias é o evangelho da promessa. Foi proclamado no Antigo Testamento. Não pense que essas pregações não foram feitas no Antigo Testamento. Jesus, ele foi apresentado, a gente vê isso em Lucas 24, quando Jesus fala dele mesmo aos discípulos no caminho de Emaús. Então, todo o Antigo Testamento trata do Senhor Jesus Cristo. Por que isso é tão importante aqui? Porque não é algo criado por mim. Não foi criado pelo fundador das igrejas batistas, até porque não tem um fundador das igrejas batistas, né? Não foi criado por um reformador lá no século XVI. Essa mensagem, ela é bíblica, ela vem desde os tempos de Adão, obviamente por tradição oral e depois registrada sob a iluminação, a inspiração do Espírito Santo nos servos do Senhor, para preservar essa história da palavra de Deus para nós. É algo cósmico, é algo que vai além da nossa mera existência. Não é algo de uma igreja batista, de uma igreja de outra denominação, não. É algo do próprio Deus, é algo da eternidade. É algo muito incrível e maravilhoso. É assim que temos que entender a fé no Senhor Jesus Cristo. Não pode ser reduzido só à programação de igreja. Não estou menosprezando, certo? Mas não pode ser reduzido a isso. Não pode. As atividades da igreja são maravilhosas, são uma bênção. Mas não é só isso. Entenda. Nós somos servos e discípulos de Jesus para continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, dentro aqui das paredes, fora, como igreja, no mundo perdido nas trevas do pecado. E ainda, Paulo diz lá em Atos 13, 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa, feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, esse é o evangelho da promessa, é a esperança da promessa. Essa é a mensagem que Paulo prega. Então, o cristianismo bíblico, como anunciado pelo apóstolo, é a consequência da fé do povo de Israel do Antigo Testamento. É isso mesmo. Então, o judaísmo erra no primeiro século porque ele se mistura com a cultura grega, o helenismo e muitas outras coisas, e passa a acreditar numa salvação por obras da lei de Moisés. E esquece da mensagem da graça que vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. A mensagem da salvação pela graça de Deus, através do descendente, o Messias, o Senhor Jesus. Em Romanos 4,14 nós lemos, pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, se aqueles que guardam a lei é os que vão ser salvos, é os que vão herdar o reino de Deus pelas obras, cancela-se a fé. Para que fé? Para que promessa? Para que a graça de Deus? Então, não é pelas obras da lei, não é por obras humanas que você é salvo, mas é pela fé em Jesus, mediante a graça de Deus, por causa da promessa que foi feita desde o tempo do Antigo Testamento. E Gálatas 3,16,
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Esse versículo claramente amarra todo o evangelho do Novo Testamento, não só esse, mas esse de modo muito claro, com Gênesis 3,15 e a promessa de salvação no Antigo Testamento e a aliança feita com Abraão. Então você vê que a Bíblia toda, ela está interligada através da promessa. Uma promessa de salvação para a glória de Deus, obviamente. Essa promessa se concretiza no nascimento do Senhor Jesus Cristo e vai se consumar quando Jesus voltar para implantar o reino de Deus na terra. Os judeus, fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar a esperança da promessa. Mas é interessante que na Epístola aos Hebreus, o autor da Epístola, ele diz assim lá em Hebreus 4:1: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Que promessa é essa de entrar no descanso de Deus? É a salvação, através do descendente, do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo, Hebreus 4:1. Temamos, portanto, nós quem aqui? Judeus, israelitas ali falando. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, alguns estavam falhando, mesmo ouvindo do Evangelho, mesmo crendo, estavam retrocedendo. Isso por quê? Por conta de perseguição. Perseguição de judeus, perseguição de romanos. Então, havia um esforço das 12 tribos, sim, para crer na esperança da promessa. Alguns até criam, ou supostamente criam, mas muitos ainda confiavam nas obras da lei, e quando vinha a perseguição, aqueles que apresentaram um testemunho de conversão estavam retrocedendo. Óbvio que o autor de Hebreus não tem como ler os corações, como nós também não lemos corações, nós só observamos as obras, e é nessa perspectiva que ele fala esse versículo de Hebreus 4:1. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado ao entrar no descanso que foi prometido, a promessa de entrar no descanso. Mas isso é para dizer o quanto os judeus eles estavam se distanciando desta fé salvadora na promessa. E então chegamos no verso 8, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Por que é tão incrível? Deus não tem poder, como se Paulo estivesse alertando para isso. Deus não tem poder para ressuscitar mortos? Jesus não poderia ter ressuscitado os mortos? E por que Paulo está falando de ressurreição? Parece que ele está falando do nada aqui, mas na verdade, no julgamento anterior com Félix, ele também apresentou o tema da ressurreição. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria como mais um, dentre muitos supostos messias que apareceram ali para salvar Israel, foram mortos e ficaram mortos. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios 15:14 à noite, e diz assim esse texto: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. É inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, ele não é Deus, ele não é o Messias, ele não é o descendente prometido, ele não é o cumprimento da promessa de salvação. Então ele é mais um homem dentre muitos. Por isso Paulo está batendo nesta tecla, que Jesus Cristo ressuscitou. Hoje nós vamos ver muitos argumentos à noite, de ataque à ressurreição de Jesus hoje, na modernidade. Muitas religiões que a gente acredita que não são tão nocivas, mas elas estão pregando contra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Existem movimentos acadêmicos no mundo, de pessoas muito inteligentes e poderosas, investindo, escrevendo livro, artigo, dando palestra, para mostrar que Jesus nunca ressuscitou. Alguns vão até dizer que ele nunca existiu. O objetivo, obviamente, é acabar com o Evangelho e desacreditar dessa tão maravilhosa
esperança da promessa. Mas, obviamente, existem muitos argumentos irrefutáveis a favor da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e nós observaremos também, em 1 Coríntios capítulo 15. Mas aqui vemos que Paulo prega o evangelho a Agripa, quando ele menciona a esperança da promessa. Agripa entendia tudo que Paulo estava dizendo. A Agripa compreendia a promessa do descendente, mas ele ainda não havia crido. Existem muitas pessoas que entendem o evangelho, mas não creram. E é necessário que nós esclareçamos estas pessoas sobre a maravilha do Evangelho, o poder do Evangelho, a promessa de salvação no Senhor Jesus Cristo, para que, se Deus quiser, estas pessoas venham a ser tocadas e venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Por pouco, a Agripa estava se convertendo ao Senhor, mas, obviamente, dependia do Senhor. Então, nosso foco, pregar o Evangelho. Nosso foco é a missão de pregar o Evangelho de Jesus. Paulo esteve 2 anos preso, não perdeu o foco. Nem fomos presos ainda. Talvez estejamos perdendo o foco para as correrias do dia a dia, para as coisas da vida. Por isso, pregar o Evangelho deve ser a partir também de um conhecimento bíblico prévio, quando pregamos para aqueles que já conhecem. Foi a estratégia que Paulo usou aqui para o rei Agripa. E nós devemos manter o foco para pregar o Evangelho, como? Lendo a sua Bíblia todo dia, obviamente, tendo uma vida de oração, aproveitando as oportunidades que a sua igreja lhe dá. A igreja tem muitas oportunidades durante a semana, você não precisa vir todos os dias, se não puder, mas se puder, não perca, porque a ideia é que você cada vez mais encontre o Senhor Jesus Cristo, conheça do Senhor Jesus Cristo, esteja focado na missão e na obra do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz, para sermos testemunhas, Teus discípulos do Senhor Jesus Cristo, para proclamar essa tão grande obra de salvação, a esperança da promessa desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos focados, firmes, comprometidos contigo, ó Pai, com o Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito, na missão de proclamar o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e à noite estamos aqui de novo às 18h30.